大家好，欢迎来到我们的Shipping. Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. E no vídeo de hoje você vai entender por que Ryan Santos é um mentiroso. Para quem não conhece, o Ryan Santos é um escritor famoso, é um digital influencer, é um empresário. Só botar lá no Google que você vai ver diversas notícias, diversas publicações relacionadas a ele. Em 2019, ele foi para a China com o Mr. China, que é um outro empresário, parceiro dele de negócios, e foram para fazer um treinamento voltado para negócios com a China. Depois desse tempo na China, o Ryan começou a fazer algumas publicações nos stories para os seguidores dele, falando muito mal da China, no sentido de a China é um mal necessário. De todos os países que eu fui, eu não voltaria à China. Eu não gosto da China, não sei o que, a internet lá é ruim. Enfim. Falou um monte de coisa que não é bem assim. E eu vou explicar para vocês por que eu não acho que essa seja a opinião real dele. Só que antes de explicar por que eu acho que não é a opinião dele, eu preciso falar o que de fato impactou para que ele não tivesse uma boa experiência na China durante esse tempo em 2019. Primeiro ponto, estava perto do Natal. O Natal é um feriado muito famoso aqui no Brasil, só que na China é totalmente deixado de lado. O povo chinês não comemora o Natal. E o Ryan, obviamente, queria estar com a família dele no Natal, mas ele estava na China. Esse é um ponto muito forte, dentre os outros que também ajudaram a ter uma experiência ruim. Segundo ponto é o seguinte, o Ryan ele é poliglota. Todo país que ele vai, nos diversos países que ele já foi, ele consegue se comunicar, seja na Rússia ou seja em Barcelona ou no Peru, enfim, ele vai conseguir se comunicar. Só que na China ele não conseguia. Por quê? Porque a China tem uma característica muito forte que é, as pessoas normalmente não falam inglês lá dentro. E aí o Ryan não conseguia se comunicar com os chineses e ele estava com o Mr. China, que é fluente em mandarim. Isso também gera nele um certo senso de, caramba, como é que ele sabe e eu não sei? Para quem vê o Ryan sabe que ele quer sempre ser melhor do que ele foi ontem. Então isso gera nele um sentimento ruim. Beleza, então ele não falava mandarim, ele estava na China na época do Natal, e o que mais que pode ter influenciado negativamente nessa viagem? O terceiro ponto, também eu acho um ponto muito importante, talvez o mais importante deles. Ele tinha acabado de perder a conta dele no Instagram com mais de 1 milhão de seguidores, uma conta verificada. Ele estava no auge das tretas dele com o pessoal de pirâmide, arranjando treta, o pessoal denunciando, e a conta dele caiu. E eu acredito que isso tem influenciado muito a viagem dele. Porque independente do lugar que ele estivesse no mundo e a conta dele caísse, seria uma experiência ruim porque a conta dele caiu, entendeu? Então isso acabou acontecendo na China, ele acabou associando a China com essa experiência ruim. Outros motivos que possam ter feito o Ryan não ter gostado da experiência com a China foi o seguinte, ele estava na época do inverno na China. Eu lembro que ele gravou um vídeo na sede da Alibaba, cheio de casacão, e assim, é desconfortável você sair. Por exemplo, eu sei que o Ryan é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um lugar de calor e tudo mais. Ele sempre faz muito vídeo com a camisa branca e preta. E fazer um vídeo cheio de casaco, estar num lugar que está muito frio, é realmente desconfortável. Então isso pode ter influenciado sim. Outro ponto é o seguinte, a internet da China tem uma série de restrições e a gente precisa usar diversos VPNs. Então, por exemplo, se eu tenho o VPN certo, a internet vai pegar. Mas se eu não tenho um VPN ideal, a internet não vai entrar. E muito provavelmente o VPN que o Ryan estava usando não era dos melhores. Tanto que ele reclama diversas vezes da internet na China. Mas eu morei 1 ano lá, não tive grandes problemas com o VPN. Se um estava fora do ar, eu usava outro, sem problema nenhum. Só que aí a gente para ver que não é bem assim. Que na verdade o Ryan já teve outra experiência com a China e gostou muito. Em 2016, lá no blog dele, Mundo Ryan, ele fez uma postagem, na verdade ele fez 2 postagens bem grandes. Se vocês quiserem, o link está aqui na descrição das postagens, onde ele começa a elogiar a China. E aí ele elogia diversos pontos da China. Por exemplo, ele fala que a China tem uma culinária extraordinária e elogia muito os restaurantes chineses, fala que um dos prazeres dele era ir no restaurante, fechar o olho, onde o dedo parava ele pedia, chamava até de roleta russa da China. Outra coisa que ele elogiou foi em relação aos chineses em si. Ele fala que o povo chinês é um povo muito trabalhador, em comparação, por exemplo, com o povo brasileiro. O povo chinês chega na sexta-feira trabalhando firme, enquanto o brasileiro chega na sexta-feira já pensando no final de semana. Mais um ponto que ele elogiou da China foi em relação às baladas. Ele fala que a balada lá é um nível altíssimo, digamos assim, de ostentação, que lá tem o mais high level de ostentação do mundo.
Isso chamou muita atenção dele, falando que nem lugares, por exemplo, como Nova York, que ele visitou, tinha uma balada de um nível tão alto assim. Um ponto engraçado ainda relacionado a essa questão de balada é que ele elogiou também o Tinder da China. Ele falou que ele fez uma experiência de pegar o celular, instalar o Tinder e começou a curtir a foto das meninas que apareciam e a maioria dava match. E ele no próprio blog fala que em outros países normalmente não acontece isso. E falou que a maioria que ele estava curtindo lá estava dando match. Então ele elogiou até o Tinder da China. E aí tem outro ponto que eu gostaria de passar para você, que comprova isso que eu estou falando aqui, que é o seguinte. O chinês gosta muito de estrangeiro, principalmente quando a gente tem uma cara de ocidental, ou seja, não tem as características dos orientais. E todas as experiências que eu tive, seja em bares na China, seja na rua, andando na rua, foram muito boas. Por quê? Apenas pelo fato de eu ser estrangeiro, os chineses começam a me tratar diferente, começam a me tratar bem. Alguns me chamavam, por exemplo, eu chegava num restaurante, chamavam para sentar na mesa deles, queriam pagar a conta, e isso é normal, porque em alguns lugares eles não estão tão acostumados a verem estrangeiros assim. Então, outro ponto que, não voltado mais para o lado do Ryan, mas um ponto que eu acho que é positivo na hora de visitar a China. Enfim, agora deixa a sua opinião aí embaixo se você acha que o Ryan gosta da China ou o Ryan não gosta da China. E o último ponto que eu queria bater é, hoje em dia ele fala que a China é um mal necessário. Se ele é um mal necessário, ele admite que a China é boa em alguma coisa. Mas eu acho que é um amor mal compreendido, alguma coisa assim que aconteceu em relação à China. E se você, Ryan Santos, está vendo esse vídeo agora e quiser ter uma nova experiência com a China, e eu vou te provar que a China, sim, é muito boa, é um dos melhores países do mundo, vamos lá comigo que vai ser muito legal, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, deixa o curtir aí embaixo, se inscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações e me siga nas redes sociais. 再见!